Sejam bem-vindos ao Momento Reflexão. O Momento Reflexão dessa semana está um pouco diferente, porque eu quero que você acompanhe uma palavra que eu ministrei aqui em Alphaville, São Paulo. Ali eu estou compartilhando um pouco do que Deus colocou no meu coração sobre três coisas que Deus espera de nós. Eu tenho certeza que a terceira vai te surpreender. Então, olha só, acompanhe agora essa palavra que eu tenho certeza que vai te trazer mais clareza e você vai ter um direcionamento do que realmente você precisa fazer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Porque aqui em Mateus, no capítulo 22, a gente já começa a entender uma das coisas que Deus espera de nós. Não vai ser novidade algumas coisas que você vai ouvir, mas se não é novidade, por que você precisa prestar atenção? Porque na nossa correria do dia a dia, na nossa ansiedade, no nosso desequilíbrio emocional, muitas vezes, nós esquecemos de coisas que são extremamente importantes. Então, é importante que você, nessa manhã, preste muita atenção no que você vai ouvir, porque, aparentemente, Cleiton, eu já ouvi isso, eu já sei disso. Não, eu quero que você preste atenção naquilo que Deus vai falar, naquilo que o Espírito Santo vai te direcionar. Porque, provavelmente, essa é a palavra que você precisa ouvir essa manhã. Só que ela vai além. É importante você entender isso, porque nem sempre Deus vai falar com você sobre aquilo que você está passando aqui no presente. Deus vai falar com você sobre aquilo que você vai viver no futuro. E nós confundimos isso. Por isso que, diante de um desafio que você passa hoje, se você fizer uma oração e falar assim, Senhor, fala comigo. Às vezes ele não responde. Quem aqui já teve essa experiência? Perguntou algo para Deus e Deus não falou. Levanta a mão. Quem já perguntou algo para Deus e ele não respondeu? Não é que ele não respondeu, você é que não prestou atenção. Porque, na realidade, Deus está falando com você sobre o seu futuro. Porque Ele é o único que sabe sobre o seu futuro. E você não presta atenção nisso. Você chega na beira, às vezes, de determinadas situações, como se fosse na beira de um abismo, e você ora e fala, Senhor, me protege. Não permitas que eu caia. Me tira daqui. Sim ou não? Numa situação como essa, é assim que nós agimos ou não? Sim. Por quê? Você está olhando para baixo. E aí você pergunta e Deus não fala nada. Você fala, não é possível, Deus estava ocupado demais. Esqueceu de mim. Não está ocupado. Ele falou, olha, não foi quando você chegou aqui. Ele falou com você lá atrás. Ele falou para você o seguinte, olha, fique em paz. Eu já te blindei, eu já te guardei, já deu tudo certo. E você esquece. Então, é importante que você tenha essa clareza, porque o direcionamento que você vai receber é diante daquilo que Deus vai fazer. O que você está passando hoje já deu certo, porque lá atrás Ele já falou isso para você. Então, para de focar no hoje, porque olha só que interessante, você já evoluiu, você já avançou, você já nem está mais olhando para o passado. O passado nem te prende mais. E se tem alguns aqui que o passado ainda está te prendendo, eu não preciso nem falar. O problema é que o processo eu desprendo do meu passado, e quando eu desprendo do meu passado, eu começo a olhar para o meu presente. E tudo isso te traz um problema, porque se eu olhar para o meu presente, eu vou interferir no futuro. Eu não vou ter coragem. Se você olhar para o seu presente hoje para tomar algumas decisões, você não vai tomar, porque você vai falar, Cleiton, não faz sentido, eu não tenho recurso. Eu não sei como fazer. Mas espera aí, Deus já falou para você. Então, Ele tem todos os recursos, Ele já sabe as pessoas que vai colocar do seu lado, Ele só precisa que você faça a sua parte. Então, eu preciso já te explicar, aqui é apenas uma introdução, daquilo que você vai receber nessa manhã. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Olha que interessante. Cleito, o que Deus espera de nós? Deus espera que você ame Ele sobre todas as coisas. Porque olha só, Mateus 22, 37 diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é só ame ao Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Cleiton, o
que você entende quando Jesus fala desses 3 pontos? Eu até anotei aqui, ó. Eu entendo que quando Jesus fala de todo o seu coração, é o sentimento, porque o coração, ele representa isso, é o sentimento no qual você ama a Deus. E esse sentimento, ele reflete no seu comportamento. Como assim? Vou te explicar. Se você ama a Deus de todo o seu coração, e ele reflete no seu comportamento, traz para as suas emoções. Exemplo, quando você está tranquilo, quando você está em paz, você geralmente está como? Você está sossegado, você está calmo, você fala pausadamente, você tem paciência, sim ou não? Porque o seu estado emocional, você está tranquilo. Quando você está com raiva, quando você está agitado, quando alguém fez algo que você não se conforma, você está falando devagar? Você fala pausadamente? Não, você fala mais alto, você fica alterado. Olha que interessante. Então, o seu estado emocional, ele determina o seu comportamento. E quando Deus fala, olha, ame ao Senhor, quando Jesus fala, o seu Deus de todo o seu coração, traz isso para essa questão do sentimento, das suas emoções, do quanto você o ama, porque isso vai falar muito sobre o seu comportamento diante das pessoas. Principalmente diante dos dias difíceis. Agora, olha só, de toda a sua alma, quando você vai para o nível de amar ao Senhor de toda a sua alma, aqui já tem um outro peso, porque aqui já entra as suas renúncias, porque aí já não é mais o seu emocional, aqui já é um outro nível de amor que você sente por Ele, a ponto de você renunciar. Pode ver, muitas vezes você tem vontade de fazer algumas coisas, e por que você não faz? Pelo temor, pela obediência, pelo amor. Porque um dia você decidiu renunciar uma vida terrena para ter uma vida com Cristo. Sim ou não? Então já é um outro nível. Cleiton, e quando ele fala de todo o seu entendimento, o entendimento é um conhecimento mais profundo. Repare, quanto mais você tem clareza sobre esse amor que você tem por Deus, quanto mais profundidade você tem, o relacionamento com Ele muda. Você busca mais a palavra, você se preocupa em cumprir os princípios, você se preocupa em estudar, mas você busca a palavra, você quer aprender, não é para ficar chamando a atenção das pessoas, é para você colocar em prática na sua vida. É fácil ou não colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina? É difícil. Principalmente porque, olha só, envolve a questão emocional, envolve crenças, envolve uma série de coisas, envolve aquilo que você passou uma vida acreditando. Mas repare que são níveis. E aqui você vai se aprofundando. Porque olha só que interessante. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Guarde isso. Quando colocamos Deus no seu devido lugar, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Isso aqui é importante você entender nessa manhã. E talvez se tem alguma coisa fora, dentro daquilo que você entende, é porque está faltando você colocar Deus no lugar certo. E nós somos especialistas em colocar, às vezes, Deus no lugar errado. Porque nós agimos no impulso. Eu sei que não é o caso aqui, mas o que mais tem por aí, gente, são pessoas ansiosas. Eu sei que não é o caso de vocês. Só em olhar para vocês eu já percebi. O quanto vocês são calminhos, tranquilos, olha só que maravilha. Olha que orgulho. Olha Deus olhando para você e falando, olha só meu filho, como ele é comportado. A ansiedade é o quê? Pressa do futuro. E na pressa de um futuro, você mistura as coisas, coloca Deus no lugar errado. Sem perceber, não é por maldade. E por isso que Deus, conhecendo os filhos que tem, Ele vai tratar cada um de uma maneira. Porque Ele sabe que não é por mal. Então isso aqui é importante. Será que eu estou colocando Deus no lugar certo? Será que antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, eu estou realmente amando Deus como eu preciso? Nem se trata mais de como deveria, como você precisa. Porque se eu falar como você deveria, vai ser de acordo com o seu entendimento. Então é como você precisa, para você ter esse relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que Deus espera de você
que você cumpra aquilo que Jesus nos ensinou. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Segunda coisa que Deus espera de nós, e aqui agora já vai se tornar um pouco mais difícil. Porque a segunda coisa que Deus espera é obediência. Cleito, aí agora você tocou num ponto que eu queria mesmo falar com Deus. Porque Deus está pedindo umas coisas, Cleito, que não faz sentido. Não é possível. Mas por que não faz sentido? Porque se fizesse sentido, você já teria feito. E tudo aquilo que faz sentido na sua vida e você faz, você não glorifica. Você não fala, foi Deus. Pode ver, é assim que funciona. Se você entende que você consegue descer esse degrau, você desce. Você não fala assim, gente, tem que dar um testemunho. Você não acredita, eu estava aqui e eu desci o degrau. Mas você fala, não, Cleito, pelo amor de Deus, desci o degrau aqui. Agora, se eu falar, olha, você vai descer. Se Deus falar para você, pode descer, vai lá embaixo. Pode pular, você não vai se machucar. Você sabe que, se você pular, você pode se machucar. Mas se você realmente obedecer e você fizer, você vai glorificar. Tanto é que aquilo que você entende, que olha, eu não tinha condições, pode ver, todo lugar você dá testemunho. Você não leva o mérito. Você se sente mal, você glorifica. Se alguém chega para mim e fala assim, nossa, Cleito, que bênção, você ministrando a palavra hoje de manhã, glória a Deus. Porque eu sei que eu não tinha condições nenhuma. Não tem a ver comigo, é Ele. Isso aqui é importante você entender. Então, por isso que quando Deus vai te pedir algo, Ele pede o que não vai fazer sentido, porque é ali que você glorifica o nome dEle. É ali que a glória dEle se manifesta. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não divide a glória com ninguém. E isso você não entendeu. Aí você está achando que é assim, Cleito, mas Deus pediu umas coisas que, olha, é muito difícil. Claro que é, se fosse fácil, você já teria feito. Nós nem estaríamos aqui falando sobre isso. Qual é o momento que a oração aperta? Diante de coisas difíceis. Qual é a oportunidade que nós temos de mostrar o quanto confiamos e o quanto nos relacionamos? É no dia difícil, sim ou não? Sim ou não? Não. Lógico que é no dia difícil. Claro que não, no dia difícil todo mundo ora. No dia difícil todo mundo ajoelha, todo mundo faz campanha. No dia difícil você não tem opção, você tem que fazer isso. Você tem a oportunidade de mostrar o quanto você confia, o quanto você acredita, o quanto Ele é presente na sua vida, é quando as coisas estão em ordem. Não é no dia difícil. Por isso que muitas vezes o inimigo ele não precisa te atacar. Ele só precisa te distrair. Porque ele já sabe que se ele te atacar, você vai correr para a igreja. Mas se ele deixar a sua vida morna, está tudo tranquilo, Cleito. Estou na zona de conforto, está tudo em ordem, está tudo caminhando, está tudo avançando. Aí você vai parar e pensar o seguinte, será que é por isso que Jesus fala, sim, sim, não, não, que passa disso provém do maligno, que é justamente o meio, o morno? Como anda a sua vida hoje? Porque se você está no morno, cuidado. E você está no morno, sabe por quê? Porque Deus te pediu coisas e você não teve coragem de fazer. Você não obedeceu. E você sabia que era Ele falando com você. Aí você começa a contar uma história. Olha, Cleito, mas não é. É porque, poxa, eu sei o processo que eu passei. Tá, você passou pelo processo. Faltou o quê? Qual foi o momento que você estava desamparado, que Ele não cuidou de você? Qual foi a parte que você não entendeu? Que Ele sempre te acompanhou. Que Ele é presente na sua vida todos os dias. Que Ele cuida da sua casa, que Ele cuida da sua família, que Ele cuida dos seus filhos. Qual é a parte que você não entendeu? Não, verdade, Cleito, Deus é presente na minha vida. E por que você não está obedecendo o que Ele está te falando? Ah, Cleito, mas não é, né? Porque é difícil. É difícil obedecer quando não faz sentido. É difícil obedecer quando não temos recurso. É difícil obedecer quando nos falta fé. E a fé, olha que interessante, qual é o momento que a fé sai para que outro sentimento entre? Sabe qual é? O medo, porque os dois não caminham juntos. Repare, na sua vida é assim. Existiram momentos da sua vida que você teve que ter fé, e o medo estava presente e você falou, olha, não vou deixar você ganhar força na minha vida, porque eu sou uma pessoa de fé. Fora os momentos de fé, todos os outros você estava com medo. Pode reparar. Diante de decisões que você precisava tomar,
faltou a fé que você precisa ter, o medo ganhou força, potencializou, você não fez. Inclusive, você não tomou decisão. Está com medo de tomar decisão. Mas como é que eu sei que é Deus? Você já sabe, você ouviu a voz, na hora você sentiu paz, o coração se alegrou. Mas o coração do homem é enganoso, Cleito, mas eu não estou falando disso. Você sabia que era Deus falando com você naquele momento. E na hora você arrepiou, você chorou, você falou, é isso. Você saiu todo animado, você falou, agora vai. Quando chegou na hora de tomar a decisão, você, não, agora vai, mas vai daquele jeito. Espera aí, deixa eu só... Espera aí, Senhor, confirma de novo. Aparece o anjo. Aí o anjo aparece. Não, aparece o anjo com Nike. Aí o anjo aparece com Nike. Não, mas tem que ser um azul e um... não é assim não, gente. Ou você confia ou não confia. Você está já não sei quantos meses. Não, Senhor, confirma. Como assim confirma? Ele já confirmou. Às vezes, a gente acha que Deus tem que cuidar de muita coisa e Ele não presta atenção no que a gente fala. Não, porque é assim que a gente se comporta com Ele. Porque você vai lá, faz uma oração, Ele confirma, você sabe que Ele confirmou, mas depois você não consegue tomar decisão e você fica assim, não, confirma de novo, né, Senhor? Vai que eu me enganei. Não, você tudo bem, mas Ele não. Eu lembro que, alguns meses atrás, eu precisei tomar uma decisão de uma expansão, de um novo espaço para o nosso escritório. E é o mesmo processo, começo a orar. Senhor, confirma. Olha só, quando eu entrei no espaço, eu lembrei de uma palavra que eu recebi em 2017. Então, ali já era para eu ter ficado tranquilo. Mas é o nosso emocional, é a carne. E eu falo com Deus, falo, Senhor, o Senhor sabe, às vezes dá uma travada. Eu sou um ser humano. Então, no meu relacionamento com Ele, a gente conversa sobre isso. Então, às vezes, eu preciso que o Senhor confirme. E eu comecei, o anjo de Nai, começa a confirmar tudo aquilo. E aí, dentro do espaço, eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, se for esse o espaço que o Senhor tem para nós, então que o dono seja flexível. Estava sozinho. Por que você fez essa oração? Não sei, Cleito. Mas foi a confirmação que eu pedi. Aí, eu levei a Luciana para olhar, a Luciana olhou, gostou, fizemos uma oração, sentimos paz. Fui falar com o Leandro. Leandro sempre presente nos meus testemunhos. Fui falar com ele. E ele falou assim, olha, Cleito, esse espaço está fechado há 6 anos. E por que ele está fechado há 6 anos? Porque o dono é muito inflexível. Ele falou assim, do nada. Aí na hora eu lembrei da minha oração. Isso foi o suficiente, Cleito? Aí você fechou, né? Claro que não. O anjo apareceu, mas não estava de Nike. E aí eu continuei ali conversando com ele, e ele falou, eu vou fazer essa proposta. Eu falei, tá bom, então faz essa proposta para ele. Mandou a proposta, ele aceitou, de primeira. Eu lembro que o Leandro falou assim, cara, olha, ele aceitou, irmão, é para ser seu mesmo. Eu, amém. E aí começa a dar aquela tremedeira. E aí eu fui conhecer o advogado do dono do espaço. Ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que aconteceu, não. Mas, você sabe por que esse espaço está fechado há 6 anos? E eu não. Ele falou assim, porque o dono sempre falou que ele só ia alugar para uma grande empresa ou para uma multinacional. E eu, na hora, já, amém, Senhor. Está falando de novo. Mas o frio na barriga vem. Resumindo, fechamos. Logo em seguida, um valor do condomínio foi passado errado, tinha que atualizar, não atualizou. Aí, quando ele atualizou, ficou praticamente o mesmo preço. Aí eu falei, não, eu entendi errado. Me deu uma tremedeira, me deu um desespero. Aí, reuni ali o pessoal, a gente começou a orar. Eu falei, Senhor, não me deixa tomar nenhuma decisão que não seja da Tua vontade. No outro dia, eu liguei para o advogado e falei, cancela o contrato, porque o valor mudou, e não foi isso que Deus falou. E aí, eu e a Luciana, e ali, o advogado veio e falou assim, vocês crentes, vocês têm uns negócios, né? Ele falou assim. Vocês perguntam uma coisa para Deus e ficam perguntando, falando. Ele falou, irmão, eu sou o seguinte, eu fiz oração, Deus confirmou, eu não fico mais tocando no assunto. Aí eu, né? Não, esquece esse negócio de cancelar contrato. Verdade. Deus usou advogado para falar comigo e ele tem razão.
Nós fazemos isso, nós ficamos perguntando, Senhor, é para fazer? É, e depois, é para continuar, né, Senhor? Deus já falou para você seguir, já para tomar a decisão, eu não sei qual é a decisão, a mudança geográfica, é a expansão da sua empresa, é o negócio que você vai abrir, é para fazer. Mas eu não tenho recurso, nunca vai ter a ver com recurso é consequência da sua decisão. Até porque você nem está precisando do recurso agora. Claro que eu preciso, claro que não, você não sabe nem o nome do espaço, você não sabe nem o tamanho que você quer, você não sabe nem o que você vai vender lá. Está falando que precisa do recurso? Se Deus te der o recurso agora, você vai se perder, vai colocar no lugar errado. Faz a sua parte, fica tranquilo, confia. Você dá trabalho. Então, obediência é um desafio. E olha só que interessante. Vai lá para João, capítulo 15. Porque, quando a gente fala de obediência, por que nós temos dificuldade em obedecer, Cleiton? Por causa do medo. É o medo de dar errado, é o medo de decepcionar alguém, é o medo de você se frustrar, é o medo das pessoas tirarem sarro de você, é o medo de você não conseguir. Pode ver, é o medo. João 15, versículo 9. Olha que interessante. João 15, versículo 9 diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, aqui Jesus falando. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Cleiton, não entendi. Você falou do medo, aí você entrou no amor. Espera aí. Você tem medo, não tem? Normal. O que talvez você não parou para pensar é que talvez, olha só que interessante, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, coloco Ele no centro da minha vida, tenho um entendimento, começo a obedecer, uma coisa vai acontecer. Eu vou ler para você, não precisa, só presta atenção no que eu vou te falar aqui nesse versículo, que é 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, não precisa ir, só presta atenção no que eu vou te falar, porque olha só, é o medo que te paralisa, é o medo que te impede de tomar uma decisão, é o medo que faz você gerar dúvida, é o medo que faz você, Senhor, confirma. Mas olha só que interessante, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aqueles que têm medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Jesus Cristo. O quanto Jesus está em você e você está nele. Porque o verdadeiro amor é Jesus Cristo. Não sei se você sabe. Cristo é o verdadeiro amor. E Cristo está falando, Jesus está falando o seguinte, olha, no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se você está com dificuldade de tomar uma decisão, devido ao medo que está te dominando, talvez esteja faltando você estar nele. Porque você já ouviu, você sabe que ele falou com você, você sabe o que precisa ser feito, mas o medo estava te paralisando, porque a partir de hoje não vai mais te paralisar. Porque você vai sair daqui diferente nessa manhã. Você sai daqui, só para você entender, você vai sentir a presença do Espírito Santo no seu dia a dia. E toda vez que esse medo vier, ele vem, porque ele faz parte, mas ao mesmo tempo vem uma paz. Que é a paz que excede todo entendimento. E as pessoas vão falar assim, você não tem juízo. Você é xarope. Você é sem noção. E você vai falar, não sou sem noção. Eu estou no amor, o amor está em mim. Eu sou apenas obediente. E você não precisa entender o que eu estou fazendo, porque Deus não falou com você, Deus falou comigo. Então, muita gente não vai entender e não precisa entender, porque quem precisa entender é você, não são os outros. Quer um conselho? Pare de querer explicar o que as pessoas não precisam saber. Mania que você tem. Deixa eu te explicar, porque aí Deus falou assim. Não, a pessoa não vai entender. Porque o que Deus tem é com você. Para com essa mania de você quer, eu não estou nem falando aqui, pare de falar. Porque não adianta eu falar isso para você, que você continua falando. Eu já estou falando o seguinte, pare de explicar.
Porque você não está satisfeito só em falar, você quer explicar. Não, vem cá, deixa eu te explicar o que Deus falou para mim, como é que Ele vai fazer. Fica quietinho. Você está achando que quando você fala algo daquilo que Deus te revelou, as pessoas vão chegar e falar assim, nossa, irmão, glória a Deus, estou muito feliz por você. Algumas vão fazer isso, porque existem pessoas que sonham com você, mas a maioria não vai. E é importante você entender isso, porque esse medo que é fortalecido, muitas vezes no seu dia a dia, é por ambientes que você está, mas principalmente por pessoas que você falou e que você não deveria ter aberto a boca. E ela não trabalha para fortalecer a sua fé. Ela trabalha com, olha, eu sou seu amigo, toma cuidado. Vai com calma. Então é importante, quando a gente fala sobre obediência, espera aí, com quem você tem compartilhado aquilo que Deus falou com você? Espera aí, por que você não volta lá e fala com Deus? Por que você não conversa ali com o Espírito Santo? Por que você não fala, Jesus, senta aqui, vamos conversar? Eu tenho isso, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, mas vamos lá, me ajuda. Não estou entendendo? Fala comigo de uma maneira que eu entenda. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe do meu temor. Meu relacionamento com Deus é assim. Então, olha só, muitas vezes, ao invés de eu ficar compartilhando com pessoas o que elas não precisam saber, eu vou falar com Deus. E é engraçado porque todas as vezes que eu entro nessa linha de ter uma conversa ali mais séria, vamos dizer assim, com Deus, é só questão de tempo, no mesmo dia, questão de minutos, Ele responde. Mas a resposta, ela nunca é como eu gostaria, ela sempre é como eu preciso. Isso aqui você tem que ter clareza. A resposta, ela sempre vem assim, ó, era isso? Está aqui, ó. Era esse o problema? Você está aí esperneando, chorando, com medo, tremendo? Está resolvido. Mas Deus está falando para você nessa manhã, obedeça. Cleito, não faz sentido, obedeça. Cleito, não tenho recurso, obedeça. Cleito, me falta fé, obedeça. Um dia, conversando com um amigo, ele falou assim para mim, falou, olha, é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Deus sempre vai respaldar suas decisões. Porque as decisões que nós tomamos é de acordo com o nível que nós obedecemos. E para cada obediência, para cada decisão debaixo de obediência que você toma, é um processo que você passa. Mas a gente esquece, a gente acha que obedecer está tudo em ordem. Cleiton, eu obedeci, está tudo em ordem. Vamos lá. Você obedeceu, né? Ok, amém. Glória a Deus por isso. Primeira coisa que Deus tem que fazer, tem que tirar você daquele ambiente. Porque aquilo que Ele vai derramar na sua vida é algo tão grande, mas tão grande, que não tem como derramar na sua vida e não respingar em quem está do lado. Por isso que Ele precisa tirar você daquele ambiente. Agora a pergunta, você quer sair? Você não quer. Você quer obedecer? Você não quer. Outra coisa, você naquele ambiente, você faz mal para as pessoas. Porque elas não vão entender, porque elas não têm o nível de intimidade que você tem, e elas vão começar a te atacar, e você não tem maturidade para isso, você não consegue sofrer ataques, você qualquer coisinha você fica chateado, você começa a chorar, você fica no quarto, ai, fulano falou de mim, necessidade emocional, para com isso, você tem que amadurecer. Então, quando você decide obedecer, não quer dizer que é tudo tranquilo, não. Mas, Cleiton, mas minha vida virou uma turbulência. Não virou uma turbulência, é apenas Deus organizando as coisas. Lembra daquela oração que você fez? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Lembra? Quem já fez essa oração? Quem faz essa oração todo dia? Levanta a mão. Qual é a parte que você não entendeu? Que Ele está fazendo apenas o que você pediu. Ou então você faz o seguinte, Senhor, seja feita a tua vontade, mas do meu jeito. Faz assim essa oração, já que você não larga o controle, você quer saber de tudo. Deus te revela o que você precisa saber. Você só precisa obedecer, isso aqui é importante. Então, olha só, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É a primeira coisa que Ele espera. Eu preciso obedecer. E eu quero que você fale uma coisa para o irmão que está do seu lado agora. A obediência é o caminho para o cumprimento da promessa. Repete porque ele não entendeu ainda. Olha no olho dele. Mas olha assim, com um olhar profético. A obediência é o caminho para o cumprimento da promessa. Quem aqui tem promessa, levanta a mão. E o que você tem que fazer?
obedecer. Ficou alguma dúvida até aqui? Então tá bom. Terceira coisa que Deus espera de nós. E é engraçado, quando eu estava preparando essa palavra, eu estava pensando, a coisa mais difícil é obedecer. A coisa mais difícil é obedecer. E eu olhando para a minha vida, a coisa mais difícil é obedecer. Aí o Espírito Santo, ministrando no meu coração essa palavra, eu falei, a coisa mais difícil não é obedecer. Caramba, eu nunca pensei nisso. Caramba, mas como assim? Eu nunca pensei nisso. Tá bom, vamos lá. Vou te falar o que é. Hebreus capítulo 6. Abre aí sua Bíblia. Você acha que difícil é obedecer? Deixa eu te falar. Obedecer é só um nível. Tem um outro que é muito mais difícil. Tem um outro que é muito mais complicado. Principalmente na era em que nós vivemos. Eu vou te explicar isso aqui. Hebreus capítulo 6. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Aqui é Deus falando. E aí, na sequência, a Bíblia diz assim, e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Deixa eu te falar uma coisa. Paciência é mais difícil do que obedecer. Porque nós somos especialistas em querer ajudar Deus. Aí você acha que porque você obedeceu, porque você deu um passo de fé, pronto. Eu já entendi tudo. Deixa eu te falar aqui. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Quem aqui é líder? Levanta a mão. Vocês estão todos dentro do mesmo contexto. Quando você pede algo para alguém, e essa pessoa não faz como você pediu, o que você faz? Você vai lá e coloca a mão. Sim ou não? Para quem é líder, um dos desafios que a liderança tem é não colocar a mão na operação, mas ele não consegue. Ele fala assim, olha, faz o seguinte, vê para mim, faz uma cotação de uma passagem, o líder falando com o funcionário. Passou 5 minutos, não teve retorno, ele já entra lá no site e começa a procurar. Sim ou não? Pode ver, Deus te achou agora aí, né, irmão? Não ri não, dá aquela disfarçada, quando Deus acha, você dá aquela disfarçada. Você chega para o seu filho e fala assim, olha, pega ali para mim aquele negócio, pega o controle ali para mim. Aí ele fala assim, já vou, mãe. Vai lá e pega. Sim ou não? Deus te achou aí, né, irmã? Pois é, você nunca parou para pensar que esse é o seu comportamento comum. E de onde vem esse comportamento? Da ansiedade que nós carregamos. E de onde vem essa ansiedade? Da nossa rotina. Todos os dias você é exposto a uma série de coisas que potencializam a ansiedade. Exemplo, você já viu como você fica quando você recebe um áudio de 3 minutos? Olha aí, ó, não conseguiu nem segurar, já reagiu. Cleito, faz oração por quem manda um áudio acima de 1 minuto, Cleito. Porque essa pessoa está com tempo, não é possível. E geralmente quem manda um áudio acima de 1 minuto, e olha que eu estou pegando leve, você vai ver que é o seguinte, irmão, eu vou passar aí te pegar. Então, olha só, já vai se arrumando, porque eu vou passar aí para pegar você para a gente ir lá para o passeio. Mas já fica pronto, porque eu vou passar. Ele repete a mesma coisa 3 vezes num áudio, pode ver. 15 segundos ele resolvia, mas ele não percebe. Aí, olha só que interessante, recebeu um áudio acima de 1 minuto, o que você faz? Ó, acelera. 1.5, 2.0. Ó, tem pessoas que ela vai no 1.5. Tem pessoas que ela está num nível mais elevado. Ela vai para o 2.0. Tem uns, não ri não, para não se entregar. Ele põe no 2.0 e ele vai pulando. Ele vai assim. Aí fica... Aí tipo assim, ele pega... entendi já o que ele falou. Sim ou não? Essa é a nossa rotina. Pode ver, ó, um vídeo no Instagram, 40 segundos, você já não consegue ficar até o final. Você começa aqui, entendi, pum, passei.
Ah, entendi, passei. Pode ver. Ó, regra do algoritmo. Se você não prender a pessoa nos 3 primeiros segundos, o vídeo não vai viralizar. Por isso que quem posta nas redes sociais, os primeiros 2, 3 segundos são fundamentais. Se não prender atenção, ele passa. Essa é a nossa rotina. E você não parou para pensar que é isso que você faz com Deus. Você não tem paciência com Ele. Você pede para que Deus faça a vontade dEle. Você pede para que prevaleça a vontade dEle, mas você não tem paciência de esperar e você quer colocar a mão e fazer do seu jeito. No seu relacionamento com Ele, você não é impaciente só com as pessoas, não, tá? Você é impaciente com Ele também. Tanto que debaixo de uma direção, pode ver, ó. Se Deus falar para você assim, ó, eu vou te dar um carro. Usa uma pessoa para chegar e falar, filho, pode comprar o carro. Você fica todo feliz, você recebe, você começa a pesquisar. Aí você vai num lugar, joga lá os seus documentos, o crédito, de repente, nesse lugar, não aprovou. Aí o que você faz? Você começa já a querer dar seu jeito. Não, porque Deus mandou comprar um carro. Olha só, comprar um carro, você recebeu a palavra. Mas você não se preocupou em perguntar qual é o carro. Porque você está tão feliz porque Ele falou, compra um carro, que aí você vai lá e começa a dar o seu jeitinho. Por quê? Olha que interessante isso aqui. Cleiton, recebi a palavra, Deus falou que eu vou comprar um carro. Era o meu sonho, Deus vai realizar. Vou comprar. Mas eu não pergunto, Senhor, qual é o modelo? Senhor, qual é o ano? Qual é o valor? Sabe o que eu faço? Eu vou lá, olho no banco, quanto que eu tenho, quanto que eu acho que eu posso pagar, quanto que eu acho que a minha fé suporta e tomo a decisão. Porque eu não tenho paciência. Porque muitas vezes Deus vai falar para você comprar um carro e, de repente, o recurso que você tem dá para você comprar um carro de 40 mil. E, pela fé, um de 50. Mas, se você perguntar para ele, ele vai falar assim, você vai comprar um de 150. Você vai falar assim, Cleiton, você é louco. Não faz sentido. Acabei de falar para você no começo, o que Deus fala não faz sentido. Você vê como você esquece? Você dá trabalho. Não é para fazer sentido mesmo, porque o de 40, de 50 faz sentido para você. Você nem vai glorificar, você vai falar assim, recebi a palavra, comprei o carro, mas não é aquela coisa. Aí Deus fala assim, é o de 150. Aí você fala assim, não faz sentido, não tem um recurso. Só procura, vai atrás, vai saber. Vê quanto que é a prestação, vê quanto tem que dar de entrada. Estou te explicando apenas um processo, e você traz isso para a sua vida, nos processos que você tem com Deus. Vou pesquisar, vou olhar. Cleiton, já olhei. Não tenho recurso. Viu? A prestação não tem como pagar. Só que naquele dia que você foi olhar, você recebeu uma ligação. Uma pessoa falou assim, ó, preciso me reunir com você. Outra pessoa chegou e falou assim, ó, tive uma ideia de um negócio que acho que você pode me ajudar. Ou o seu líder chega e fala o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso que você cuide dessa área aqui, ó, você está cuidando dessa, eu preciso que você cuide dessa também. Aí sabe o que você faz? Você começa a reclamar, a vida injusta. Deus fala que vai me dar um carro e não mandou dinheiro, mandou foi mais trabalho. E porque Ele mandou mais trabalho, e porque você se dedicou, a consequência é uma promoção, a consequência é um aumento de salário, e aí o recurso que você precisava para comprar o carro, Deus mandou. Você faz isso? Não, você fica reclamando. Porque você acha o seguinte, não, o carrinho de 50 eu já estava feliz. Para o carrinho de 50 não precisava muito, você mesmo ia lá e comprava. Mas para o de 150, dentro da analogia que nós criamos aqui, você precisa do agir dele. E ele sempre vai agir, sim ou não? Deus age, sim ou não? Sim. Não, Deus reage. Você vai agir e Ele vai reagir. Você vai agir e Ele vai reagir. Porque se Ele for agir, você não precisa nem pôr a mão, Ele vai fazer tudo. É assim que Ele faz com a gente? Não. Ele espera que você dê o passo, Ele espera que você faça a sua parte, e ali as coisas vão acontecendo. Tem paciência para esperar? Não tem. Mas olha que interessante, porque a Bíblia fala, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você precisa de paciência para você poder viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Você precisa de paciência para você poder colher aquilo que você vem plantando. Você precisa de paciência para você poder esperar o momento em que as coisas realmente vão acontecer para você.
Isso aqui você tem que entender. Você está achando que difícil é obedecer. Te garanto, não é. O difícil é ter paciência. Diante da promessa que Deus tem para a sua vida, você precisa ter paciência. Ele já cuidou de tudo. Ele já cuidou dos detalhes. Ele já sabe as pessoas que vão se conectar com você. E por que essas pessoas não chegaram, Cleito? Porque existem algumas que precisam sair e você não deixa. Ele já sabe os novos ambientes que você vai frequentar. E por que eu não estou frequentando esses ambientes, Cleito? Porque você ainda está enfiado em ambientes que você não deveria. Mas cadê o recurso financeiro, Cleito? Não pode te dar, porque você vai se perder. Pensa na hora que você vê aquele dinheiro no banco. Depois de tanto processo, tanta luta, tanta batalha, você fala assim, eu mereço um final de semana em Dubai. É outro nível agora, você vê, Deus já vai levar para Dubai. Vai te levar para Dubai, mas é um processo, não era agora. Por isso que ele não pode mandar o recurso antes. Você está cansado, você está estressado, você está estafado. Você vai se perder dentro do seu emocional. Então, por isso que hoje, o que Deus está falando para você? Paciência. Paciência, porque a promessa vai se cumprir. Paciência, porque você vai colher frutos muito além do que você imagina, de acordo com as sementes que você plantou. Paciência, porque Ele vai te colocar em lugares que você não imaginou. Eu sei que você já está feliz com a dedução que você fez. Deixa eu te falar, vai muito além disso. Mas Ele precisa que você tenha paciência. Vira para quem está do seu lado. Fala isso aqui para o irmão. A paciência é a oportunidade que temos de mostrar o quanto confiamos e o quanto acreditamos. A paciência é a oportunidade que temos de mostrar o quanto confiamos e o quanto acreditamos. Caiu uma ficha aí, gente? Deus te achou? É importante que você tenha esse entendimento. Olha só. Talvez hoje, eu falei assim, ó, você precisa de paciência para a promessa se cumprir, você precisa de paciência para você colher o que você vem plantando, você precisa de paciência para Deus te colocar no nível que você sabe que Ele vai te levar. Não sabe, né? Porque Ele vai te levar muito além. Mas talvez a paciência que você precisa hoje é de alguma luta que você está enfrentando. É de alguma batalha. O Richard está por aí, o tecladista. É de alguma batalha, é de algo que você está enfrentando. E ali está o seu foco. Eu não sei o que você está enfrentando. Porque assim, quando a gente fala de batalha, quando a gente fala de desafio, isso é muito individual, é pessoal. Uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, você fala assim, olha, o desafio dela é maior. Algumas pessoas têm entendimento, mas tem pessoas que, às vezes, diante de um cenário difícil financeiro, a batalha dela é tão dolorosa quanto a outra. Quando que você entende que a enfermidade é mais dolorosa? Quando você passa, aí você fala, poxa, eu achava que eu tinha problema, e hoje eu não tenho. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, e se é batalha, porque, às vezes, é processo, não é batalha, é apenas uma preparação para algo maior. Mas eu sei de uma coisa, o que Deus está falando para você essa manhã é que você tenha paciência. 2022, eu saí do instituto. Trabalhava na época no instituto com o Tiago. E ali foi literalmente uma zona de expulsão para mim. Porque eu não me via fora daquilo. Tudo que Deus colocava no meu coração, eu queria fazer ali. Mas só que Deus tinha um outro propósito. E por Deus conhecer os filhos que tem, Ele já sabia que eu não iria sair dali somente na obediência. Tanto que hoje eu lembro como Deus usou pessoas para falar comigo. E eu lembro que dentro desse processo, a saída, ela foi dolorosa. Porque quando Deus precisa tirar você de um local e você não tem o entendimento, é doloroso. E dentro daquele processo, eu lembro que tinha dias que eu estava muito chateado. E uma frase que eu aprendi com o Tiago, eu usei muito nessa fase, que era: as minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus princípios. E era muito difícil. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa, e aí eu conversando com a Luciana, e aí eu fiz um texto, e eu falei assim: ó, Luciana, eu vou chegar, e eu vou falar isso.
e mais isso, isso, isso. E comecei a falar, e na minha cabeça eu sabia o que eu estava fazendo, e ela virou e falou assim para mim: você não vai fazer nada. Eu, como assim? Você não vai pôr a mão. Você não precisa se defender. Porque você já tem quem te defende. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã, porque ali caiu a minha ficha. Eu falei: é verdade. Até aqui eu não coloquei a mão. Mas naquele momento eu tinha que ter paciência. Porque na minha ansiedade eu já queria me defender. E ela me lembrou bem: você não vai se defender, você não precisa. Porque você já tem quem te defende. E ali meu coração acalmou. E talvez você está orando e pedindo para Deus te dar força. E você está pedindo para Deus te dar paciência. Porque você vai falar: Cleito, o terceiro ponto é paciência, então eu vou pedir paciência para Deus. Você não vai pedir paciência para Deus. Você vai pedir para Deus acalmar o seu coração. A sua oração hoje vai ser: Senhor, acalma o meu coração. Porque a hora que Deus acalmar o seu coração, você consegue perceber o quanto Ele está presente na sua vida nos pequenos detalhes. Porque na hora que Deus acalma o seu coração, você consegue entender o porquê você está passando por aquilo e o quão forte você está se tornando. Porque quando Deus acalma o seu coração, você percebe o quão paciente você já é. E aí a sua fé ela fortalece, você confia, você acredita, você acalma o coração. Deixa eu te falar uma coisa: não precisa pôr a mão, você já tem quem te defende. Você já tem quem já cuidou de tudo. Cleito, mas eu não vejo um caminho. Você não precisa ver o caminho, você só precisa ver o próximo passo. O próximo passo Ele já te direcionou. E eu finalizo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente finalizar, em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, diante da paciência que nós devemos ter, e aí você vai entender por que o apóstolo Paulo fala sobre todas as coisas: não andeis ansiosos por coisa alguma, não adianta. Você vê há 2000 anos atrás, olha, nunca fez tanto sentido a ansiedade como nos dias de hoje. Mas Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim, Isaías capítulo 40, versículo 31, diz assim, sobre esperar, ter paciência: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em algumas versões, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é isso que Deus está falando: espera nele, tenha paciência, confia, acalma o coração. Porque quando eu falei sobre obedecer, para você foi um desafio, e aí você falou: Cleito, é isso. E eu falei para você, todo aquele medo que impedia você de tomar uma decisão que Deus te deu, você vai sair daqui sem ele. Porque você vai obedecer a partir de hoje. Mas eu preciso te preparar para o próximo nível, que é a paciência. Porque nós somos especialistas em querer ajudar a Deus, em achar que entendemos o processo. E eu já entendi o que precisa ser feito, Cleito. E olha só, porque nesse versículo, 3 coisas acontecem. Porque você anda e não se cansa. Você corre e você não fica exausto. Você atinge voos altos como águias. E se eu perguntar aqui, quem aqui quer voar alto como águia? Praticamente todos vocês vão levantar a mão. Mas só para você entender então, por que você tem que ter paciência, eu quero te trazer clareza em uma situação. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Amém. Quando você chega no aeroporto, você entra, você despacha as suas malas, você faz o check-in, você fica ali no saguão aguardando para você entrar no avião. Imagine que você é o avião. Eu quero te explicar isso aqui para você entender qual é a fase que você está. Porque o avião, quando ele
está ali parado, ele está esperando as pessoas entrarem dentro dele, para ele poder seguir na rota que já está estabelecida. E às vezes, você está nessa fase, você está esperando algumas coisas acontecerem, Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está colocando dentro de você aquilo que você precisa para levar para o próximo nível. Às vezes a fase que você está é essa. Repare que depois que todos os passageiros entram, as portas se fecham. Então, depois que você tiver o discernimento do que Deus realmente espera de você, e o preparo no qual Ele está fazendo com você, é como esse avião, as portas vão se fechar. E quando as portas se fecham, começa o serviço de taxiamento. Eles vêm, puxam o avião, colocam ele de frente ali, ele começa muito devagar, lá para o topo da pista. Que aqui a gente pode falar, olha, nessa parte, olha que você está andando sem se cansar. Talvez a sua fase seja essa. Cleito, eu estou nesse serviço, porque Deus já colocou o que eu preciso dentro de mim, eu já entendi. Eu estou caminhando sem me cansar, mas eu estou avançando. E esse avião ele vai taxiando, ele vai até a cabeceira da pista. Quando ele chega lá, às vezes tem fila. Ele tem que aguardar. Mas e quando não tem fila? Ele também aguarda. Porque ele precisa de uma autorização para decolar, sim ou não? Pode ser que você já esteja nessa fase, você já está passando para o próximo nível, você está aguardando, está esperando com paciência. Esperando o quê, Cleito? Autorização. O problema é que alguns, na ansiedade, quando vê a fila, quer dar um jeitinho. Não, deixa comigo, aqui eu já sei, aqui, só vou passar por aqui pela grama, eu já vou decolar. Pode ser feito isso? Não, mas às vezes é isso que você quer fazer. E Deus está falando para você hoje, paciência, calma. Por que você não pode furar a fila? Porque tem um outro avião vindo, se você entrar na pista, vai colidir. Fica aqui atrás, calma, espera a sua hora. Cleito, mas olha só, a pessoa ali, Deus levantando aquela pessoa, ela está vivendo coisas que eu sei que eu vou viver. Calma, é a fila, é a vez dela. Depois vem o outro, e depois o outro, e vem você. Continua fazendo o que você está fazendo, fique em paz. Continua focado no que Deus colocou na sua mão, continua focado onde Deus te colocou, calma. E depois que você recebe a autorização, ele vai para a cabeceira da pista, ele fica de frente à pista, e aí ele começa a acelerar os motores. E aqui ele começa a aumentar a sua velocidade. Ele finalmente começa a percorrer a pista. E aí é mais ou menos aqui, correr sem ficar exausto. Talvez a fase que você está hoje, você já está na pista correndo, mas você não está cansado, porque você passou pelo processo. Quando o piloto sai, ele já pode sair e puxar para decolar? Não. Quando que ele pode decolar? Depois de uma certa velocidade. Sim ou não? Entendeu por que você ainda não decolou? Porque você ainda está aumentando a velocidade, Deus está te preparando, Deus está te forjando. E depois que você atinge a velocidade que Deus quer, depois que o avião atinge a velocidade que ele precisa, o que acontece? Ele voa bem alto, como águia. E é por isso que você precisa ter paciência. Pode ser que você ainda esteja parado, esperando algumas coisas fazerem parte da sua vida. Pode ser que você já esteja taxiando. Você já está caminhando. Mas pode ser que você esteja correndo, porque muita coisa aconteceu que você nem imaginava. Mas a maioria de vocês, eu posso garantir, você ainda está andando. Eu sei que você está feliz, eu sei que você está surpreso, eu sei que você está assustado. Não, você ainda está andando. Cleito, mas se isso aqui é andar, meu Deus do céu, onde Deus vai me levar? Confia, porque a promessa é que você vai voar alto como águia. Porém, para voar alto como águia, você precisa paciência. E é isso que Deus fala com você essa manhã. Que você tenha paciência. Porque é a paciência de hoje que vai te levar a lugares altos amanhã. Você vai falar assim para mim, Cleito, mas você falou de Abraão? Porque olha só que interessante, a Bíblia fala assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Abraão esperou pacientemente?
ele deu um jeitinho lá, né, Cleito? Mas foi Abraão ou foi Sara que chegou para Abraão e falou assim, olha, tive uma ideia. Vamos ter um filho. Não foi Abraão. Cuidado com quem está ao seu lado. Porque, às vezes, existem pessoas que podem querer acelerar o processo. Você está taxiando, a pessoa está falando, você vai decolar, já pode decolar, levanta asas, vamos. Calma. Eu ainda estou caminhando, ainda vou correr para depois eu decolar. Cleito, mas quem falou para Abraão foi Sara, foi sua esposa. Pois é, mulheres, olha a sabedoria. Cuidado com o que você tem falado para o seu marido. Porque é uma parceria. Vocês são um. E existem momentos que você precisa sim buscar a Deus, porque a sabedoria está com você. Para você poder direcionar. Maridos, aprendam a obedecer a Deus. Mas também a sua esposa. Porque a sabedoria está com ela, e muitas vezes Deus vai usar ela para falar com você. Mas se você é uma pessoa ferida emocionalmente, você não vai obedecer. Alguns anos atrás, eu sempre me relacionando com Deus, tudo que eu fazia eu perguntava para Deus, mas eu era uma pessoa ferida emocionalmente. Tinha um carro, decidi comprar outro. Comecei a orar. Deus falou, pode comprar. Deus falou, pode comprar? Não sei, mas foi o que eu entendi. E hoje eu falo para você que a maioria das coisas que Deus falava, eu entendia tudo errado. E acho que Deus olhava pela misericórdia e falava, não, vamos lá, porque Ele é esforçado. E aí fui falar com a Luciana falou assim, não é a hora, isso, aquilo, a gente está comprando apartamento. E aí eu, na raiva, a Luciana não sabe de nada. A Luciana não trabalha. A Luciana fica em casa cuidando das crianças. Quem trabalha sou eu, ó, o orgulho. Quem trabalha sou eu, ó, a soberba. Eu sei. E outra, falei com Deus. Na época eu achava que era assim, eu falei com Deus, eu e ele. Não, a Luciana não importa. Aí comprei o carro. Fase mais difícil da minha vida. No dia que eu comprei o carro, que eu cheguei, o carro parou na frente de casa. Eu tive que pedir para os vizinhos ajudar a colocar ele dentro da garagem. Eu lembro que eu entrei no quarto, eu estava com um carnê naquela época, um carnê enorme, meu Deus do céu, o que eu fiz? E a Luciana só olhava para mim assim. Ela ainda não falou aquela frase, eu te avisei. Mas eu já sabia que era só questão de tempo a frase ia sair. Cleito, como é possível Deus te autorizar, você obedecer e dar esse problema todo? Eu não sei se Deus autorizou, porque como que Deus vai autorizar algo que ela não estava em comum acordo? Não existe. Então, a decisão, a paciência, o processo é em comum acordo com a sua esposa. Só que, na ansiedade, na crença, na ferida, você esquece de perguntar. Então, olha só, as pessoas que você precisa já estão ao seu lado. Você só precisa buscar mais a Ele. E peça para Ele nessa manhã, Senhor, acalma o meu coração. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Porque você precisa lembrar que todos os dias você é bombardeado de coisas que vão potencializar a sua ansiedade. E por isso que nesta manhã Deus está falando para você, filho, confia, tenha paciência. E eu queria fazer uma oração para você que durante essa ministração você entendeu que, Cleito, eu preciso disso. Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso fortalecer a minha fé. Pode vir aqui, eu vou orar por você. Eu preciso disso, Cleito. Eu preciso que Deus me direcione. Eu preciso que Deus acalme o meu coração. Eu preciso receber isso. Realmente, eu no piloto automático, eu não estava percebendo tudo aquilo que estava acontecendo. Mas eu quero sair daqui, Cleito, com essa direção. Eu quero sair daqui com essa paciência. Eu quero sair daqui com essa paz. A paz que excede o entendimento que vem dEle. Eu quero sair daqui com essa coragem, Cleito. Eu quero sair daqui fortalecido na minha fé. Eu quero sair daqui com mais clareza dos próximos passos. Eu quero sair daqui sensível à voz dEle. Eu quero sair daqui mais íntimo dEle. Eu tenho promessa. A promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Mas você precisa dEle. Você precisa sentir a presença. Você precisa ter a direção. Você precisa ouvir a voz.
Você precisa ver o agir dele em pequenos detalhes. E é isso que Deus está falando para você nessa manhã. Filho, eu te conheço. Não se preocupe. Pare de se culpar. Não se preocupe porque eu te conheço e eu sei que muitas vezes no intuito de acertar, você acabou entrando num processo. Mas Ele manda te dizer, Ele é contigo todos os dias da sua vida. Mesmo quando você não o reconhece ou não enxerga o agir dele, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado dos seus filhos. O que Deus está preparando para você é algo que vai muito além do que você imagina, porque você imagina coisas grandes de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que você viu, de acordo com aquilo que você consegue imaginar versus o potencial que você acha que você tem. E o que Deus está falando para você hoje é que você vai muito além disso. E por isso o que Ele te pediu é algo tão grande e que não faz sentido, que você nem sabe por onde começar. Mas você precisa obedecer e ter paciência, porque Ele já te inseriu no processo. Diante daquilo que Ele vai fazer, famílias vão ser abençoadas através da sua vida, através da sua casa, através das gerações da sua família. E por isso que é algo tão grande, porque não tem a ver com você somente, tem a ver com a vida das pessoas que vão ser abençoadas através da sua vida. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Obrigado por todo o discernimento, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela clareza dessa manhã. Peço aqui, Pai, nessa manhã, dê aos teus filhos aquilo que eles precisam nesse momento. Traga aos teus filhos, Senhor, a paz que vem de Ti, a paz que excede o entendimento. Acalma o coração dos teus filhos, Senhor. Aumenta a sensibilidade nos ouvidos dos teus filhos, a Tua voz. Aumenta a intimidade, Pai. Direciona. Coloca as pessoas certas ao lado dos teus filhos. Tira as pessoas que não podem mais estar ao lado dos teus filhos, Senhor. Tira eles dos ambientes que eles não precisam mais estar. Ambientes esses que estão fazendo mal para os teus filhos. Eles chegam lá e saem de lá pior. Tirem eles desses ambientes, Senhor. Tira essas pessoas do lado deles. Fala com teus filhos, Pai, de uma maneira que eles possam entender, de uma maneira que eles possam obedecer, de uma maneira que fortaleça a paciência, de uma maneira que acalme o coração, de uma maneira que eles sintam paz na Tua presença. Esteja presente todos os dias, Pai. Espírito Santo, esteja presente na vida dos teus filhos. Blinda a casa, blinda a família, blinda a mente, Senhor, blinda o coração, blinda as emoções, para que os teus filhos possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. É o que eu peço a Ti nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.